Olá, eu me chamo Mariana Ortilan Borges e eu vou apresentar o trabalho intitulado Relação da Síndrome de Sjögren com a Cavidade Oral, uma revisão de literatura. Esse trabalho eu fiz com o auxílio do meu professor orientador Ivo Hartmann, professor do setor de Ciências Biológicas da UFPR. O objetivo do meu trabalho foi realizar uma revisão de literatura sobre a relação da cavidade oral com a síndrome de Sjögren, e para isso eu utilizei as bases de dados PubMed, Cielo, Science Directory e Google Acadêmico. Os descritores foram síndrome de Sjögren, xeroftalmia, xerostomia, síndrome de Zika, e as buscas foram nos idiomas português e inglês. Como sabemos, a saliva possui grande importância para a cavidade oral, e entre as suas funções podemos citar proteger, preservar e manter a homeostase da cavidade bucal. Os pacientes acometidos pela síndrome apresentam a perda da capacidade tamponante, lubrificante e antimicrobiana da saliva. Isso resulta no aumento da fragilidade na mucosa oral e a ocorrência de infecções bucais. A síndrome de Sjögren é uma doença autoimune crônica e sistêmica, e histologicamente ela é caracterizada pela infiltração linfocitária nas células epiteliais das glândulas salivares e lacrimais, como podemos ver na imagem ao lado direito, onde é visível a infiltração linfocitária e a destruição das células glandulares salivares. Além disso, a síndrome interfere na função normal das glândulas, resultando na diminuição da produção de saliva, que chamamos de xerostomia, e de lágrimas, que chamamos de xeroftalmia. Na imagem ao lado direito, podemos ver a imagem de uma biópsia de glândulas salivares menores, que é um dos exames possíveis para diagnosticar o paciente acometido pela síndrome. A síndrome apresenta duas formas clínicas, sendo a primeira quando não está associada a outras doenças e a segunda ocorre de maneira sistêmica, ou seja, quando está associada com outras doenças, como a doença autoimune do sistema conjuntivo subjacente, como artrite reumatoide e lúpus eritematoso sistêmico. A histopatologia dos pacientes com a síndrome de Sjögren apresenta infiltração de células mononucleadas onde seria o tecido glandular subjacente. Essa infiltração leva à destruição e substituição do parênquima glandular por tecido adiposo, marcando a destruição dos ácidos presente de uma extensa fibrose e linfocitose periductual, diminuindo assim a produção de saliva. Nessas duas imagens são cortes histológicos de glândulas salivares. A primeira mostra a glândula salivar normal e a segunda mostra a glândula salivar de um paciente diagnosticado com a síndrome, onde é possível ver a destruição dos ácidos, a substituição do tecido por tecido adiposo e fibrose tecidual. As manifestações clínicas sistêmicas que caracterizam a forma clínica secundária da doença, onde o paciente apresenta manifestações extraglandulares, como exemplo, neurológicas e pulmonares, contribuem para o prognóstico da doença, além de evidenciar a necessidade de acompanhamento do paciente com uma equipe multidisciplinar. O diagnóstico da doença se dá através de sintomas já mencionados, além de alterações laboratoriais em exames de sangue, radiológicos, anatomopatológicos, isto é, por meio de glândulas salivares menores feitas no lábio. O paciente afetado pela síndrome possui maior probabilidade de contrair infecções oportunistas e proliferar micro-organismos responsáveis pela cárie. Estudos mostram que pacientes com a forma clínica primária possuem menor quantidade de micro-organismos causadores da periodontite e, inversamente, possuem maior quantidade de micro-organismos cariogênicos quando comparados com indivíduos de controle. A xerostomia é o principal sintoma e afeta negativamente a qualidade de vida do paciente, sendo os sintomas mais comuns sensação de boca ardente, percepção errada em relação ao sabor dos alimentos, dificuldade de deglutição, fonação e mastigação, sensação de mau hálito, dificuldade na respiração oral, sensibilidade dentinária, dificuldade na adaptação de próteses parciais removíveis, lesões cariosas e comprometimento da cicatrização de feridas bucais. O tratamento para a xerostomia se dá através de métodos com ou sem o uso de fármacos. No tratamento com fármacos, podem ser usados enxaguantes bucais, géis, óleos contendo agentes protetores da mucosa bucal, além de anti-inflamatórios, corticoides e imunossupressores. A saliva artificial tem como objetivo reproduzir a saliva natural, melhorando os sintomas já citados. O tratamento não farmacológico visa as mudanças comportamentais, como melhor hidratação, evitar álcool, cigarros, café e alimentos processados. O uso de gomas de mascar sem açúcar e pastilhas de maltose também é recomendado.
Como já mencionado, os pacientes apresentam maior risco de desenvolver alterações bucais, sendo os mais comuns: mudanças na microbiota bucal, microbiota favorável a bactérias cariogênicas e infecções fúngicas, ocorrência de cárie dentária, comprometimento na cicatrização de feridas, problemas na retenção de próteses dentárias, alterações no paladar, mastigação, fonação, deglutição e formação do bolo alimentar. O diagnóstico precoce melhora a qualidade de vida e proporciona um tratamento adequado para cada paciente. Além disso, cabe ao cirurgião dentista possuir conhecimento sobre a síndrome de Sjögren para o diagnóstico e realizar o tratamento específico na sua área, conduzindo também o paciente para outros especialistas, como médicos oftalmologistas, otorrinolaringologistas, reumatologistas e fonoaudiólogo, caso necessário. Essas são as principais referências utilizadas para a construção desse trabalho. Por fim, gostaria de agradecer ao professor Ivo, que me orientou, e a 13ª edição do CIEP.